coração tem um encontro com a palavra de Deus. O coração desta igreja tem um encontro com a palavra de Deus. Hoje, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 2, vamos focar do verso 14 ao verso 17. 2 Coríntios, capítulo 2, 14 a 17. Antes de lermos esse texto, quero ler um trecho do livro de Atos. Nós vamos ler, nosso foco está em 2 Coríntios, uma carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que está na cidade de Corinto, na região que chamamos de Grécia. E ele tem um relacionamento já de algum tempo com esta igreja. Quando ele escreve esta carta, por volta aí do ano 54 depois de Cristo. Mas ele esteve ali pela primeira vez como apóstolo em 51, 52, ficou por volta de quase 2 anos ali, nessa primeira visita, durante uma das suas viagens missionárias, apostólica. E então eu quero ler em Atos 18, que é a primeira vez que o apóstolo Paulo chega a Corinto, a primeira vez que ele prega o evangelho ali, e nasce essa igreja na cidade de Corinto, através desta visita de Atos 18 que vou ler. Depois, então, ele continua o relacionamento e a orientação apostólica desta igreja, e chega um momento que ele escreve 2 Coríntios, no ano ali 54, 55. Deixe-me ler primeiro, então, Atos 18, para nos situarmos um pouco historicamente. A narrativa de Atos diz assim no verso 1, no capítulo 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, o imperador, havia ordenado que os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, e agora em diante irei para os gentios. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Assim nasce a igreja na cidade de Corinto. E agora, então, a segunda carta aos Coríntios, escrita por volta do ano 55, 54, 55. Ministério autêntico. Quando lemos esse texto, pensamos nesse tema, ministério autêntico. Vamos ouvir a palavra e recebê-la agora com mente e coração atentos e abertos. Que o Senhor nos edifique. Diz assim o apóstolo Paulo: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância
de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Mais à frente, quero ler no capítulo 3, versos 5 e 6. Ele continua dizendo: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Mais uma vez, versos 14 a 17 no capítulo 2. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. A palavra de Deus soou neste ambiente, soou nos nossos ouvidos. Graças a Deus por isto. O apóstolo Paulo sofreu. Como apóstolo, ele sofreu muito. Ele sofreu no meio daqueles que não eram do povo de Deus. Perseguiam-no. Vemos aqui em Corinto mesmo, ele, na leitura de Atos, ele já sofrendo grande oposição. Mas ele sofreu também dentro das igrejas. E em Corinto em particular, é muito claro que ele teve muito desgosto. Na primeira carta aos Coríntios notamos isso. Na segunda carta, da qual lemos hoje, também notamos isto. Paulo tinha, dentro da própria igreja, pessoas que questionavam o seu apostolado. Eram oponentes ao apostolado dele. E esse trecho de 2 Coríntios aqui se dá depois de uma história longa. E Paulo então chega à Macedônia, que seria parte da Grécia hoje, uma das regiões, da região mais ao norte, e ele recebe Tito, seu companheiro de equipe, que havia ido a Corinto para ver a situação da igreja e a reação da igreja em relação a uma outra carta que ele havia escrito, e numa situação de muita dificuldade e crise. E Tito chega, mas chega com boas notícias de que a igreja estava em paz finalmente, especialmente com relação ao apostolado dele. E aí é que ele escreve esses versos que nós lemos aqui sobre o ministério dele e que identificamos como um assunto sobre o ministério autêntico. O ministério dele está vindicado dentro da própria igreja de Corinto. Agora, quando eu uso a palavra ministério, estou usando uma palavra do Novo Testamento. Aqui no capítulo 3, nós lemos Paulo falando do ministério, que Deus o capacitou para sermos ministros ou para ter o ministério da nova aliança. Temos essa palavra no português e usamos em muitas funções, são chamadas de ministérios, etc. Mas dentro da igreja é uma palavra abundante, muito se fala em ministério. Quando nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento aparece a palavra ministério, a tradução de uma palavra no grego antigo, o grego koiné, que quer dizer simplesmente serviço. E ministrar é servir. Simplesmente isto, servir. Ministério é serviço. Que serviço? É o serviço ao reino de Deus. O serviço que se presta dentro do reino de Deus, então dentro da expressão visível do reino, a igreja.
O apóstolo Paulo tinha o seu ministério, ele tinha o seu serviço a oferecer enquanto apóstolo, e o fez zelosamente. Nós, como igreja, no seu todo, temos um serviço a oferecer ao Senhor aqui na terra. E você e eu, individualmente, como discípulos de Cristo, temos o nosso serviço, a nossa parcela individual, o nosso ministério individual. E quando nós lemos esse trecho, então, o apóstolo Paulo está falando do seu ministério apostólico, ele está falando também daquilo que deve ser em relação a todo tipo de ministério dentro da igreja de Jesus Cristo, na sua vida em particular, em nós enquanto igreja, em nós enquanto uma função especial dentro da igreja. Os pastores têm o seu ministério, têm o seu serviço a oferecer. Ministério autêntico, algo que deve ser parte de todo servir a Deus no mundo enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus Cristo. Agora é interessante o relacionamento de Paulo com esta igreja, apenas para nos situarmos um pouquinho melhor. Atos 18, que eu li, já disse, é a fundação da igreja. Na cidade de Corinto, que existe até hoje, e também você pode visitar as ruínas da Corinto antiga, onde o apóstolo Paulo esteve e andou. Inclusive o lugar onde ele é levado para um julgamento lá, diante da autoridade romana, está ainda em grande medida, está em pé, aquele lugar, aquela plataforma onde ele foi colocado. Corinto, na antiguidade, era uma cidade poderosa e grande. Ela tinha uma localização, e tem até hoje, muito estratégica, porque ela fica num istmo. Istmo é uma faixa de terra mais fina que liga duas partes maiores. Então a Grécia tem esse formato. E Corinto fica bem ali. E então, aquele braço, aquele istmo de terra, ali tem o mar dos dois lados. De um lado o mar Jônico e de outro lado o mar Egeu. Então, numa faixa estreita de terra, dois mares. Então, Corinto se tornava um ponto muito importante de conexão. Por muito tempo, então, as cargas, por exemplo, chegavam de um lado e eram descarregadas, eram atravessadas por terra para embarcar em outros navios no outro mar. Uma forma de encurtar o caminho, porque senão a embarcação para levar a carga teria que dar uma volta muito grande. Então, cortava-se caminho por terra, transferindo de um barco para outro. E Corinto era então a cidade-chave desse transporte. Aliás, tempos depois foi construído um pequeno canal, existe até hoje, bem interessante, é estreito, e por onde passam embarcações. Mas então Corinto tinha esse lugar estratégico, e virou então um centro comercial, até cosmopolitano, porque com esse negócio de embarcação de todo lado chegava gente de toda a parte do mundo ali, se instalava, e era uma cidade muito procurada. No seu auge, ela chegou a ter 200 mil habitantes, que para aquela época seria uma cidade enorme, e cerca de quase 500 mil escravos, 200 mil livres, 500 mil escravos. Então imagina como é que era essa cidade. Era um entreposto de carga, também produtor de mineral precioso, rico, e havia naquela cidade, se você visitar até hoje, você vê ainda uma acrópole, uma montanha alta, onde lá em cima havia o templo de Afrodite, uma religião pagã que procurava levar a certos êxtases como forma de evolução espiritual, alcançar novos níveis espirituais. E entre as coisas que se praticavam ali era o sexo sacerdotal religioso. Havia neste templo em Corinto 1000 prostitutas sacerdotisas. 1000 prostitutas sacerdotisas. E a cidade, então, cosmopolitana, gente de todo lugar, e com esses tipos de culto, foi uma cidade muito conhecida pela sua libertinagem moral. Pessoas vinham de toda parte para lá. E, aliás, desenvolveu-se até o verbo corintianizar, quer dizer, ele ficou imoral, ficou um libertino. É nessa cidade que o apóstolo Paulo chega em Atos 18. Há também ali um grupo de judeus, e eles têm a sua sinagoga. E Paulo, como sempre, procura ir à sinagoga primeiro pregar o evangelho. E ele vai e prega, mas é recusado, porque fala de Jesus Cristo como Messias. E ele, então, é praticamente expulso. Mas alguns se convertem.
E ele continua pregando, outro se converte ao batismo. E a igreja nasce, então, em Corinto. No meio daquela cidade perdida, pagã, surge a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, continua orientando essa igreja. Ele permanece 18 meses ali, e ele faz esse trabalho, estabelece a igreja, mas ele vai em frente no seu trabalho apostólico. E ele continua à distância orientando a igreja. Ele tem membros da sua equipe que vão, visitam, ele recebe visitas da igreja, ele ouve falar, ele escreve cartas orientando conforme os problemas, etc. E quando nós olhamos as cartas de Paulo, nós temos duas que, pela inspiração do Espírito Santo, foram levadas, o Espírito Santo levou a igreja a preservar. Duas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Essa identificação, 1 Coríntios e 2 Coríntios, não é do texto bíblico, foi uma coisa colocada depois para se identificar as cartas. Na verdade, 1 Coríntios e 2 Coríntios, se for olhar historicamente, é até uma numeração errada. Nós sabemos que antes dele escrever 1 Coríntios, ele escreveu uma outra carta para aquela igreja, que seria a verdadeira 1 Coríntios. Mas essa carta foi perdida, nós não temos. Como é que sabemos que ele escreveu uma outra antes de 1 Coríntios? Porque em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, ele escreve, já lhes disse por carta. Quer dizer, que já houve uma outra. Então, 1 Coríntios, na verdade, seria 2 Coríntios. Mas a história continua e a segunda carta, que é 1 Coríntios, então, e continua a história e há uma terceira carta que nós sabemos que existiu por causa daquilo que ele cita em 2 Coríntios. Ele fala de uma carta anterior que não é a 1 Coríntios, a nossa 1 Coríntios. E então seria a terceira carta. É uma chamada carta pesarosa, porque ele se refere a esta carta algumas vezes em 2 Coríntios, e ele fala de como essa carta dele foi pesarosa, uma carta difícil, contundente, porque haviam problemas, levantes dentro da igreja de Cristo lá em Corinto, e ele escreve essa carta pesada, e as reações são as mais difíceis. É por isso que ele envia Tito, seu companheiro, para ir à igreja lá, saber como é que eles receberam aquela carta, como é que está o estado da igreja. E quando Tito se encontra com ele é informado por Tito de que entenderam a mensagem, as coisas estavam em ordens, e aí é que ele escreve aquilo que nós chamamos de 2 Coríntios, que na verdade seria a quarta carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Então vocês veem a labuta do apóstolo em referência a apenas uma igreja, mas havia muitas igrejas espalhadas, porque ele fez diversas viagens missionárias, estabelecendo igrejas na Ásia Menor, hoje Turquia, na Grécia, e ele cuidava dessas igrejas todas, e aqui está o drama com apenas uma igreja, como ele sofreu, de ter até que defender o seu apostolado diante de uma igreja que foi fundada por ele. Onde chega às vezes o povo de Deus, como às vezes o povo de Deus se torna pequeno na sua postura e reação. Mas enfim, o apóstolo Paulo chega nesse momento, quando ele vê que o seu ministério realmente está vindicado. O seu ministério se revela ser autêntico. Crises vieram, críticas, ataques vieram, mas todo o erro caiu por terra. E ele fala do que é um ministério autêntico, que ele viveu, ele manteve quando foi atacado e mantém agora, quando as coisas estão resolvidas. Paulo busca viver um ministério autêntico. E o ministério autêntico é o quê? É o que a igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja, deve procurar fazer. Oferecermos o nosso serviço de forma autêntica. Se nós somos colocados numa função da igreja, então nesse ministério, nesse servir em particular, sermos autênticos ali. Fazermos um serviço, um ministério autêntico. Você na sua vida particular, naquilo que cabe a você como crente, na sua vida em casa, fora de casa, na igreja, fazer um ministério, um servir a Deus autêntico. Os pastores da igreja fazerem um ministério, um serviço autêntico. É esta a mensagem aqui do apóstolo Paulo, da sua experiência e postura para nós. Igreja, então, afirme o ministério autêntico. Esta igreja precisa ser uma igreja pensante, que tem um pensamento crítico, analisa e busca, então, viver aquilo que deve ser o ministério autêntico. Uma necessidade nos nossos dias tremenda. É preciso olharmos com muito cuidado, afirmarmos, apoiando
afirmarmos participando, afirmarmos exercendo o nosso próprio ministério, sempre de forma autêntica. Afirmar o ministério que é feito de forma autêntica, realizarmos o nosso ministério de forma autêntica. E aí, então, nós temos o apóstolo Paulo falando desse ministério autêntico dele. E o que ele diz, na última parte do texto que temos para nós nesta manhã, ele vai dizer, ao contrário de muitos, e ele está falando de gente dentro da igreja. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Quer dizer que havia dentro da igreja, dentro do campo das igrejas do Senhor, Paulo teve que lidar com gente que negociava a palavra de Deus e que visava lucro. Gente que se dizia estar servindo a Deus, exercendo o ministério, mas negociando a palavra de Deus. Gente que se dizia servir a Deus, visava lucro dentro desse servir ao Senhor. E ele continua. Antes, ao contrário, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade. Como homens enviados por Deus. Sinceridade, autenticidade. Não de forma falsa, manipuladora, mas com autenticidade. Um ministério autêntico é um ministério doador. Seria uma palavra adequada para pensarmos num ministério autêntico. O que é um ministério autêntico? É um ministério doador, é um ministério que envolve a doação. Ele diz, não negociamos a palavra de Deus. E esse verbo negociar era um verbo que tinha a ver com o trambique. No comerciar fora da igreja, na sociedade, no comércio, aí, na cidade. O trambique, especialmente em relação ao vinho, adulterar o vinho, talvez diluí-lo com água para ganhar mais dinheiro. E depois essa palavra era aplicada, passou a ser aplicada não só para o vinho, mas para todo tipo de negociar desonesto, corrupto, que procura tirar vantagem. A chamada venda fraudulenta seria o lucro sórdido. O apóstolo Paulo diz, então, nós não negociamos a palavra de Deus. Nós não estamos aí para pegar a palavra de Deus e diluir, colocar água nela. Ver como é que a gente fala a palavra de Deus de um jeito que faz cosquinha nas pessoas, de um jeito que agrada o ego das pessoas. Vamos pegar a palavra de Deus e adaptá-la à cultura. A cultura é de coaching. Vamos transformar a palavra de Deus em coaching. A cultura do pensamento positivo. Vamos transformar a palavra de Deus. Pega um verso daqui, dali, faz uma abordagem enviesada e transforma em algo de pensamento positivo, triunfalista, humanamente falando. E daí por diante. E podemos continuar com muitos exemplos. Nós não negociamos, nós não estamos aí manipulando a palavra de uma forma que ganha público. Ganha seguidores, aumenta o número de seguidores para a vantagem de quem assim está fazendo. Não negociamos a palavra de Deus. Ela é o que é e do jeito que é vai ser apresentada. Eu muitas vezes tenho apontado a esta igreja, aponto mais uma vez. O centro do evangelho é Cristo crucificado. Leia 1 Coríntios e 2 Coríntios, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Nada pregamos a não ser Cristo crucificado. Homens e mulheres são pecadores, condenados, indo para uma eternidade horrível e terrível e carecem do perdão de Deus em Cristo. E somente o perdão de Deus em Cristo pode mudar esse rumo e dar um novo sentido à vida. Nós não estamos aqui para trabalhar com a psicologia humana, para trabalhar com as emoções humanas, a fim de todo mundo se sinta um pouquinho mais gostoso. Nós estamos falando de um problema profundo e difícil, que sacode e balança o ser humano até a sua raiz mais profunda, e que vai tocar no ego humano da forma mais impetuosa possível.
E então é algo de crise, é algo difícil para o ser humano. Não negociamos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz. E aí você ouve esse, ouve aquele, ouve esse, ouve aquele, ninguém fala do Cristo crucificado. O pecado então sumiu no meio da igreja, da pregação que está por aí. E sumiu o pecado porque também não precisa do Cristo crucificado. Precisamos apenas de uma ajudinha para levar a vida melhor, ficar mais gostoso. Como sujeito que vai ao médico com uma doença fatal e o médico dá uma bala para ele chupar. Vai ficar mais doce a boca. Não negociamos. Mas ele vai mais longe, visando o lucro. Visando o lucro. E aí, me incomoda muito. Me incomoda muito. Paulo está dizendo que ele não comercializa a palavra de Deus. Isto é, como é que eu, que ministro, tenho muitos seguidores, ou como pastor de uma igreja, ou seguidores aí fora, nas diversas igrejas, de campo aberto, como é que eu faço para ter lucro? Paulo diz, não visamos lucro, de jeito nenhum. E isto me incomoda muito, porque eu creio que nós vivemos um dia de encruzilhada para aquilo que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Chegamos num ponto de inflexão. Para onde é que nós vamos com isso que se chama igreja? Com isso que se chama ministério? Não visamos lucro. Para entendermos melhor, vamos recordar a forma de financiamento das instituições. Eu quero apontar pelo menos 3 formas básicas. Há uma instituição chamada governamental. Pode ser no município, prefeitura, no estado, na federação. O governo precisa de financiamento. Tem que entrar dinheiro. E aí, como é que se financia o governo? Algo que se chama imposto. Essa é a forma de se financiar o governo. E é legítimo. Claro que podemos debater se o imposto é justo ou não, mas imposto em si, a Bíblia até aprova. É uma forma da organização social se manter. E é necessário. Então, primeiro, financiamento de instituição de governo. Há uma outra forma de financiamento para instituições empresariais. Pode ser um pequeno comércio, pode ser um vendedor, pode ser uma grande corporação, até internacional. São as instituições empresariais. Como é que elas se mantêm e qual é o objetivo delas? Aí se trata do marketing, de buscar aumentar o número de fregueses, clientes, se for o caso, e trazer o quê? O lucro. O lucro sustenta essas empresas e as fazem avançar. Então nós temos instituição governamental com imposto e as empresariais legitimamente também visando a produção e o lucro, ou oferecer um serviço e o lucro. Há um comercializar aqui. O apóstolo Paulo diz que não é com imposto, claro, fica subentendido, mas ele vai dizer também que não é comercializando. Mas há uma terceira forma de instituição no mundo, as chamadas entidades ONGs ou sem fins lucrativos. E muito antes de surgir a palavra ONG, muito recente na história da humanidade, muito antes de se falar de instituições sem fins lucrativos, nas Escrituras Sagradas, a igreja já era apresentada a instituição que é sem fins lucrativos e que não envolve o comercializar. Mas como que a igreja vai ser mantida se ela não pode cobrar impostos? Se ela não pode comercializar? Como é que ela é mantida? Segundo a palavra de Deus, através do ofertar das doações voluntárias do povo de Deus. O que é doação? O que é ofertar? É algo que é feito não em troca de um benefício, um produto.
Isso é com a área empresarial, é legítimo para as empresas. Não é legítimo, não é autêntico para a igreja. Todo servir, todo ministério dentro da igreja que você faça individualmente, que eu faça, que qualquer um faça, que a igreja faça como um todo, jamais pode ser para comercializar. Como é que nós vamos fazer então o ministério? Eu e você ofertando para a obra do Senhor. Segundo, Deus nos abençoa. Jamais comercializando. E aí está então a problemática para mim, e que eu vejo que nós estamos no momento de uma grande crise enquanto igreja. Chegou um fenômeno muito forte nos nossos dias chamado que mídia. Como é que a mídia é movida? Todas as mídias. Todos nós temos o celular cheio de mídia. Quantas mídias, canais chamadas evangélicas. Como é que a mídia se move? Ela se move com um público, é preciso angariar seguidores. Com tristeza, havia um pregador considerado respeitável, e eu creio que é. Enviaram para mim um pequeno vídeo dele, e queriam que eu visse, então tive que ver. Com tristeza, eu vi este homem de Deus, capacitado, com uma reputação muito grande, abrir o vídeo apelando para que dessem um like, para que subscrevessem. Meu irmão, minha irmã, este homem foi chamado para fazer discípulos, não seguidores de mídia. Fiquei triste por ele. Mas a mídia exige isso. Você tem que aumentar o público. Não é uma questão de aumentar seguidores. É de aumentar discípulos, aumentar seguidores e aumentar público. E por que aumentar público? Por que aumentar seguidores? Buscar a fama. E mais, há retorno financeiro. A mídia é comércio. Tudo bem, o mundo empresarial, artístico, todo mundo que vende qualquer coisa, show, produtos, use a mídia. Isto é parte do financiamento legítimo de instituições empresariais, mas a Igreja de Jesus Cristo não pode entrar nesse campo. Esse jogo de dinheiro em troca de algo que se faça não é das Escrituras. Como é que nós vamos viver com a mídia? Temos um problema sério. A problemática está armada. A mídia visa lucro. O seu espaço nela depende muito de quanto você produz. Por isso o apelo. Dá o like aí, toca o sininho. Pregador, preocupado se estão tocando o sininho para ele. E no fim, é cifrão que está envolvido. Como é que nós vamos escapar disto? É impossível usar a mídia, não estou dizendo isso. Mas eu realmente vejo como um problema muito difícil a superar. E aí nós vamos para venda de livros. Venda de livros. É proibido escrever livros e vender? Não. Mas se visa lucro, não vejo como pode se alinhar isso com a palavra de Deus. Imagina o apóstolo Paulo. Irmãos de Corinto, escrevi um livro aqui chamado Carta Segunda aos Coríntios. Quem quiser comprar, está um preço X aí, porque eu preciso manter meu ministério, minha vida, então eu fazendo o preço de custo, mais aí uma porcentagem de lucro para mim. Quem quer comprar 2 Coríntios? Para ler? Você imaginou o apóstolo Paulo fazendo isso? Não visamos lucros, diz ele. A igreja de Cristo é através do ofertar do povo de Deus. Ingressos para shows, para ver conferências, ver palestrantes. Podemos pedir uma oferta para cobrir os gastos, mas uma oferta para cobrir os gastos. Nossa igreja, por exemplo, fazemos os retiros. E aí, então, há uma taxa de inscrição. Para quê? Para bancar salário de pastor da igreja? Não! Salário do pastor de igreja nem existe, porque o pastor nem tem salário. O pastor não pode nem lutar na justiça se a igreja não der para ele nada. A própria lei estabelece isso.
A lei chama daquilo que o pastor recebe de congrua. Não tem nada a ver com o salário. Mas quando onde vem o sustento pastoral? Da doação dos irmãos. Eu fiz um aconselhamento com o pastor, ele cobrou R$300 por sessão. Isso é ridículo, biblicamente falando. E o pastor na minha casa visita, e aí eu não podia recebê-lo, foi à noite, então ele cobrou hora extra. Não comercializamos, não visamos lucro. É o sustento da igreja e fica contente com isto. E vai fazer o trabalho, o ministério, seja o que for necessário. Mas nós cobramos para um retiro, por exemplo. O que nós cobramos? O custo. O custo. E se alguém quer ir e não tem, o que nós fazemos? Levantamos doações. Ninguém vai deixar de ir, porque não pode realmente. Nós lutamos para que não aconteça isso. Como? Com doações. A igreja de Jesus Cristo, o reino de Deus na terra, é financiado pela abnegação do povo de Deus que dá e oferta. Esse é o jeito. Mas como lidar com essas novas tendências agora? Lá vem o músico famosão e ele já tem o cachê dele. Não sei se vocês não sabem disto, se ficaram assustados. Espero que não sejamos tão ingênuos. Só vem com cachê e mais exigências se tem hospedagem, tem que ser um hotel assim, etc, etc, etc. Tem artista gospel que até exige que tipo de camarim tem que ter, se tem que ter rosas lá dentro, etc. E você tem que pagar ou não entra. Difícil os nossos dias. Palestrantes, pastores que vão ficando famosos e aí tem seu lugar na mídia e eles cobram para você. Já imaginou o apóstolo Paulo? Coríntios, eu vou estar aí para uma conferência, custa tanto para entrar. Irmãos de Corinto, presta atenção. Vamos promover. Apóstolo Paulo vem aí, o maior de todos. Não, Peca, ele escreveu 2 Coríntios. Espetacular. Está vendido, esse livro está vendendo aos montes. Vem ouvi-lo. E custa tanto. É isto que está acontecendo. Será que temos olhos críticos suficiente, críticos orientados pela palavra de Deus para vermos onde estamos, para onde estamos indo com tudo isso? Dia difícil. O reino, doações. Você ouviu. Atos 18. O apóstolo Paulo chega em Corinto, encontra 2 judeus convertidos que foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Quando os judeus foram expulsos, foi uma fase que expulsaram eles de lá. E eles foram parar em Corinto e Paulo se encontra com eles. E Paulo vai morar com eles por um bom tempo. Por quê? Porque Paulo, assim como Áquila e Priscila, tinham por profissão fazer tendas. Paulo era judeu, eles também, era parte da formação do rapaz judaico, aprender uma profissão. Paulo, além de rabino, tinha que ter uma profissão. E quando Paulo, então, está ali, ele não sai comercializando o evangelho para se sustentar na cidade. Ele vai fazer tendas. Depois há momentos, quando então ele é sustentado com ofertas voluntárias do povo de Deus no altar do Senhor. E isto sustenta o ministério dele. Por isso, o ministério autêntico é um ministério doador. Meu irmão, minha irmã, é um sacrilégio transformar Jesus num produto. O que estamos fazendo com todo esse tipo de coisa que está acontecendo por aí? Jesus virou um produto. Você sabendo fazer o marketing, é um produtão que estão dizendo que vende muito. Vende bem. É só saber fazer o marketing. Fico pensando o que Deus pensa disso quando o filho dele dado na cruz virou um produto de venda, de comércio. Eu me dedico à música. Dependa de ofertas voluntárias. Eu sou um pastor e vou dar palestra em algum lugar. Sou pastor de uma igreja que me dá o sustento adequado.
Eu não tenho que ir lá para faturar mais. Eu posso ir lá, talvez, se convém, é recomendável, levar a palavra de Deus. Mas não, porque vai adicionar no meu bolso. E aí o pastor entra na mídia, ele começa a ter um pouco de sucesso, mas ele tem o sustento todo da igreja. Ele está bem cuidado pelas ofertas. Mas ele começa a olhar a mídia render e dar fama, e o dinheiro entra. E daqui um pouco o que acontece? Mídia é trabalhosa. Uma coisa é você fazer um videozinho, um programinha uma vez. Quando você vai sustentar aquilo dia após dia, é trabalhoso. Eu conheço isso. Eu fiz curso de produção de televisão. Eu já escrevi artigo semanal. Vira um moer, como um moedor de carne. Assunto novo. Estudar para aquilo. E grava, e regrava, não ficou bom. E faz edição. O pastor continua com o seu sustento integral, mas agora ele está dando metade do tempo para a igreja, porque metade vai embora para a mídia. E ele está tendo um ganho extra lá, enquanto a igreja continua. Ele não diz para a igreja, eu vou dar metade para a mídia, agora vocês cortem meu salário pelo meio, porque lá, não, eu quero os dois. Lamentável, onde nós chegamos. Há um documento histórico, reconhecido, verdadeiro, chamado Didaquê, a instrução dos 12 apóstolos. É do tempo do apóstolo João, antes dele morrer ali, entre 70 e 90 depois de Cristo. Documento antigo. O que é a Didaquê? Didaquê é um termo que quer dizer ensino, e na verdade é instrução para a igreja, um manual de operação da igreja, ajudando as igrejas já ali naquele tempo a funcionarem bem, de acordo com a palavra de Deus. Deixe-me ler um trecho dele. A instrução, o documento, fala de diversas áreas da igreja. Tem uma interessante aqui. Diz assim, a Didaquê: todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Ele não deve ficar mais do que um dia ou dois, se necessário. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Está falando de gente que não é um pastor da igreja local, que se diz aí, então, profeta, aquele que fala a palavra de Deus, edificando as igrejas e viajando. E o documento continua dizendo mais: ao partir, o apóstolo não deve, apóstolo aqui não no sentido dos 12, mas então deste que faz o trabalho missionário, indo daqui para lá, pregando, nos dias de hoje estariam na mídia. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro, é falso profeta. Esse problema é antigo, não é novo. Desde o princípio. Estou falando pouquinhas décadas depois que Cristo morreu e ressuscitou. Por isso que nós lutamos nesta igreja, para ser sempre sustentada com ofertas de abnegação, de entrega voluntárias, coração puro, no altar do Senhor. E sempre faremos assim. Uma vez Jesus enviou os seus 12 discípulos numa missão. Mateus 10 narra este envio. E os versos 5 a 8 dizem o seguinte: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, Jesus vem para alcançar primeiro Israel, depois o mundo. Continua a narrativa. Jesus falando: por onde forem, preguem esta mensagem. Qual mensagem? O reino dos céus está próximo. Você tem ouvido a mensagem sobre isso? O reino dos céus está próximo. E ele continua: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Finalmente, vocês receberam de graça. Deem
também de graça. Quem falou do evangelho para você? Foi numa igreja que você sentou, ouviu pela palavra, um amigo compartilhou. Como é que foi lá? É o seguinte, nós vamos falar do evangelho para você, mas custa tanto. Foi assim? Aí você pagou e agora, quando alguém quer ouvir de você sobre o evangelho, você cobra a mesma quantia? É possível fazer isso? O apóstolo Paulo vai chegar em Corinto e plantar uma igreja. Ele vai cobrar o pessoal para ouvi-lo. Alugar lá um auditóriozão, vai cobrar. De graça recebeste, de graça dai. O evangelho só pode ser avançado, levado à frente, como? Com imposto? Não. Com lucro? Não. De graça. Qualquer receber da palavra de Deus precisa ser de graça. Sustentado com ofertas, damos de graça. Nós temos, por exemplo, missões. Temos aqui em Monte Alegre, Sul. Nós temos no Vista Alegre, ali, no Quintas e Vinhedos. Imagina chegarmos ali cobrando. Cidade, vocês querem ter uma igreja aqui? Custa X, a gente vem pôr aqui uma igreja. De graça recebeste, de graça dai. Algumas experiências tristes. Eu estava numa conferência uma vez, grande, e veio um dos palestrantes, pastor bem conhecido, bem preparado no Brasil, tem até uma boa reputação. Eu acompanhei os bastidores, os participantes nunca souberam de nada disso, mas eu acompanhei os bastidores. Encerrou a conferência num grande conflito. Porque este homem disse para eles, se vocês vão pegar a minha palestra, vão pôr na mídia e ganhar dinheiro. Falou para a liderança da organização que organizou o evento. E aí? E a minha parte qual que é? E aquilo virou uma desavença. Que tipo de conversa? E eu fiquei de boca aberta, porque eu conheço essa pessoa. Nunca imaginaria que estaria nesse nível a coisa no coração dele. Ouvi de um outro pastor muito conhecido, talvez tantos de vocês, esse que eu falei, muitos de vocês devem ter ouvido na internet já, muitas vezes, esse sujeito. Um outro que também muitos aqui devem ter ouvido, se não todos. Também, pessoa grande capacidade, muito capacitado. Nenhum desses é o pregador da prosperidade, não. Estou falando de gente da linha ortodoxa. Esse outro, também respeitado. E ele tem uma mídia muito forte, grande. E me contaram que ele foi convidado para pastorar numa igreja. E não deu certo o convite, sabe por quê? Porque a igreja disse, olha, você vai ser pastor aqui, vai se dedicar à igreja, nós vamos sustentá-lo integralmente. Vamos incorporar a sua mídia ao ministério da igreja. O que ele respondeu? De jeito nenhum. Isso aqui é meu. E eu vou continuar fazendo. E não foi possível ele ser pastor daquela igreja. Alguém me contou, vou falar um caso particular, mas eu acho que pode se citar inúmeros exemplos, de um que ofereceu curso na internet sobre o perdão, custando a inscrição X. Meu irmão, agora vamos vender o perdão? Onde nós vamos parar? Curso sobre o perdão, 10 lições, e custa X. E por aí você está vendo todo tipo de curso custando X. Nós entendemos agora que o reino de Deus, a igreja, há de ser financiado pela comercialização, não mais pelo ofertar em culto do povo de Deus. Ministério autêntico doador. Falei demais já sobre isso. Vamos em frente. Que nós entendamos sempre o ministério autêntico. Que o nosso ministério seja sempre doador, conforme a palavra de Deus. Precisamos pôr a palavra, pensar a palavra, porque senão a gente começa a entrar em caminhos ridículos, para não falar de sacrilégios. Mas o ministério autêntico, louvado seja Deus, porque ele é triunfante. Simplesmente triunfante. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo.
E por isso nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando o apóstolo Paulo coloca aqui, ou na tradução que eu tenho, diz, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente, mais literalmente seria triunfalmente. Triunfalmente. O que ele está falando? Paulo está usando uma metáfora que é desconhecida de nós. Era a parada romana. Lá em Roma acontecia de vez em quando aquele desfile, aquela parada, oferecida a um general vitorioso do Império Romano. Era a maior honra que um general podia receber, a ter uma parada em sua homenagem pelas ruas centrais de Roma. Que general que recebia isto? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter terminado completamente a campanha militar. Aquilo que ele foi fazer, ele terminou completamente. A região em que ele combateu, com as suas tropas que ele liderou, precisa ter sido totalmente pacificada. Não há mais levante ali, mais nada. E mais, um território a mais teria que ter sido acrescentado ao Império Romano. Ele teria que ter conquistado algo mais para o Império Romano. E ainda, as tropas que ele liderou deveriam voltar para casa, para Roma. Então, satisfeitas essas condições, o general iria receber a honra de uma parada militar em plena cidade. E é sobre isto que o apóstolo Paulo fala. E essa parada era tremenda. Os blocos iam passando. Primeiro iam os senadores e líderes à frente. Em seguida vinham os trombeteiros, as trombetas tocando. Depois vinha o despojo, o espólio, aquilo que foi conquistado de bens, era mostrado, ou pelo menos algo que ilustrasse o que foi conquistado. Vinha em seguida um touro branco, que seria sacrificado no final da parada no templo de Júpiter. E depois vinham músicos. Aí vinham sacerdotes carregando incenso, queimando incensos, exalando aquele perfume todo. Então vinha em seguida o general vitorioso com uma roupa, uma túnica roxa, com detalhes dourados, e ele vinha numa biga, aquela pequena carruagem puxada por 4 cavalos. E atrás vinham os soldados gritando triunfo, 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 em voz alta, até chegar no templo de Júpiter, onde o touro era sacrificado. Tremenda parada militar, homenagem ao general. E agora o apóstolo Paulo toma esta figura e diz: Cristo nos conduz em triunfo. Mas não num triunfo político, social, empresarial, meu irmão. Somente o crente em Cristo Jesus tem o discernimento e olhos para enxergar o triunfo. Os generais romanos se foram, com todos os seus soldados e pompa. Procura por aí, você não encontra nenhum deles. São lembrados ao máximo alguns como acontecimentos históricos do passado. Mas quero dizer para vocês que Cristo e a sua obra continuam em triunfo. O mundo bate, o mundo arrebenta, o mundo faz, o mundo acontece. Cristo em triunfo. Nós estamos na parada de Jesus Cristo, que não é dos alardes do mundo. É essa que vai acontecendo aqui e ali, conquistando corações. E as igrejas vão caminhando. Cristo à frente, general vitorioso. E nós vamos nesta parada triunfante. O ministério autêntico é este dependente totalmente do Senhor, do poder dele, não das artimanhas humanas, das pompas humanas, das habilidades artísticas humanas. Não, é do Cristo crucificado, tido como derrotado, mas vitorioso eternamente, vitorioso sobre os poderes das trevas, vitorioso sobre os poderes infernais do diabo. Cristo, num grande desfile na história da humanidade, e nós somos parte do cortejo. Na dependência do poder de Deus, naquilo que o poder de Deus está fazendo. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 3, que eu li,
E ele diz muito claramente que não é nos méritos humanos. Ele diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros, servos, servir de uma nova aliança. É tudo o poder de Deus, é o que o Paulo está dizendo. Não é que eu, Paulo, tenho o melhor livro do mundo para vender. Não é porque, Paulo, eu sou famoso, porque eu, Paulo, sou um bambamã na mídia social. Não, é o poder de Deus que está se movendo. Não porque eu, Paulo, faço o maior concerto musical do mundo. Não, é o poder de Deus. Somos ministros de uma nova aliança. Meu irmão, nossa questão é: o ser humano é pecador, escravo do mal e condenado eternamente. Quem é que pode mudar isso no ser humano? Nós somos servos que Deus usa e no poder dele faz algo que ninguém pode fazer, só ele pode fazer. Quem mudaria meu coração não se fosse Deus? Você? Você não ia mudar nunca meu coração. Somos servos. É triunfante no triunfo, mas esse ministério autêntico é um divisor. E aí temos que ficar atentos e lembrarmos disso. Não é confortável para muitos, ou talvez para todos, ser o divisor. Mas o ministério autêntico é divisor. Porque para Deus, ele diz que em Cristo somos levados triunfalmente, exalando a fragrância de Cristo. Mas ele continua, porque para Deus nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. E aí vem a palavra difícil. Para estes, perecendo, nós somos cheiros de morte. Para aqueles que estão sendo salvos, nós somos fragrância de vida. Você, meu irmão, assim como o apóstolo Paulo era, é uma fragrância que cheira morte para uns e vida para outros. O ministério autêntico é um divisor. É um divisor. Eu falei da parada romana e eu disse que os sacerdotes também tinham o seu bloco e eles carregavam incensos. Ia queimando. E o povo nas calçadas, vendo, assistindo a parada. Um dos blocos do desfile eram os prisioneiros que eles traziam da guerra. Os soldados do inimigo que foram derrotados. Também vinha um pelotão deles. E lá ia o incenso queimando e todo mundo cheirando aquele incenso. Para os romanos, para o povo romano que assistia a parada da vitória, para o general vencedor no desfile, o cheiro era de vida. Para os soldados derrotados, prisioneiros de guerra, era cheiro de morte. Inclusive, a maior parte iria para a pena capital. E assim nós estamos nessa parada de Jesus Cristo. E nós somos com esse incenso na parada romana. Para alguns somos cheiros de vida, para outros cheiros de morte. Meu irmão, o testemunho cristão, o ministério, é algo crítico. Pode levar vida ou levar morte. Por isso que você, se você se manifesta no testemunho, você procura servir a Deus, levantando o evangelho diante do perdido. É muito comum você incomodar. Você é mensagem de morte. Até que haja mudança naquele coração. O seu cheiro não é agradável. Você vem aqui para nos perturbar. É o pensamento. Não fale, fique quieto. Procure lhe intimidar sempre. Às vezes com a própria ação, só de ação de ser crente em algum lugar, incomoda. Já deparei com tantos crentes que perderam emprego. Porque simplesmente se comportaram com a ética cristã no trabalho, sem falar nada de Jesus, só no comportamento. Mandaram embora. Cheiro de morte. Cheiro de morte. Lembro novamente a minha experiência escolar, que foi sua também, quando o professor devolvia as provas corrigidas com as notas.
E tinha aquele sujeitinho que pegava a sua prova e saía perguntando por um, quanto que ele tirou, quanto você tirou, quanto você tirou. Qual é o problema dele? Ele estava interessado nos outros, não nele mesmo. Ele tinha tirado uma nota baixíssima, ele quer ver se foi só ele. Por quê? Isso dá conforto. Aí ele pergunta para um, ele tinha tirado 6, 5. Ele pergunta, quanto você tirou, meu colega? E o colega diz, tirei 9. Cheiro de morte. Cheiro de morte. Você está com a sua nota dizendo que eu sou um derrotado, que eu sou um perdedor. Não gosto da sua nota. Assim é quando você anda no mundo. Para muitos você exala o cheiro de morte, mas meu irmão, que eles sintam o cheiro de morte, porque só quando sentir o cheiro de morte terão a oportunidade de pensar na vida que não tem e precisam ter. É divisor o ministério autêntico. Por isso que muito cuidado com o ministério showbiz, de entretenimento, que mídia é entretenimento, os encontros, os shows, são todos os concertos, entretenimento. Somos chamados para um ministério autêntico, doador, triunfante, mas divisor. Porque nós estamos falando de vida e morte, meu irmão. E não de entreter com Jesusinho um pouquinho mais as pessoas. E dizer, foi bonito, não? Como foi bonito? Esse coração humano é horrível, está pesaroso, até que encontre Jesus Cristo. História interessante, vou relembrá-la, de Jim Elliot, dele e mais 4 companheiros, que foram trabalhar entre índios lá no Equador. E chegou um dia que eles fizeram um plano para contatar, já trabalhavam entre nativos, contataram uma tribo que ainda não tinha sido contatada pelo chamado homem branco, isolada. E eles fizeram todo o projeto para se aproximar dessa tribo. É interessante, o Jim Elliot tinha seu aviãozinho, ele voava, deixando presentes, derrubando presentes sobre a aldeia, para eles se familiarizando com eles, e assim por diante, se aproximando, porque queriam levar o evangelho, o cheiro de vida para aqueles nativos. Mas houve uma série de confusões, a história mais longa, e chegou o dia quando eles entenderam que eles podiam abordar aquele pessoal lá. E eles escolheram para aterrissar o avião numa praia na beira do rio. Dava para aterrissar ali. E eles aterrissaram ali, bem perto da tribo, da aldeia, mas vieram 10 guerreiros e os atacaram. Destruíram o avião e assassinaram os 5 missionários, inclusive Jim Elliot. Mas este jovem de 29 anos que morre ali em dia 8 de janeiro de 1956, escreveu o seguinte uma vez: Pai, no seu diário ele escreveu isso: Pai, faz-me um homem que causa crises. E aqueles que entrarem em contato comigo sejam levados a tomar uma decisão. Que eu não seja apenas uma placa de quilometragem à beira da estrada. Faz de mim uma bifurcação para que os homens precisem escolher entre um caminho ou outro ao ver Cristo em mim. Somente aí você se torna significativo. Ou então você é mais um nesse girar do mundo que seria para nada. Alguém que faz a diferença. Mas, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. É em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância de seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos
e os que estão perecendo. Oremos. Senhor, nesses dias tão difíceis para nós como teu povo, se não bastasse a confusão fora do teu campo, temos dentro do teu campo desafios enormes acontecendo. Ensina-nos, Senhor, e nos dê convicção do que é um ministério autêntico. Que cada um de nós, a nossa vida particular, ao ministrar aqueles que o Senhor tem colocado à nossa volta, que nosso ministrar, nosso servir como igreja, que o servir, o ministrar das lideranças, que o ministrar e o servir dos pastores, seja sempre, Senhor, um ministrar autêntico, segundo a tua palavra, na mesma pureza, na mesma dedicação, na mesma efetividade. Que a mensagem de Cristo, Senhor, seja a nossa bandeira, a única bandeira. Esta mensagem que de graça recebemos e de graça haveremos de passar. Usa-nos triunfalmente em Cristo, seja para o cheiro de morte ou para o cheiro de vida, e sejamos fiéis e autênticos sempre, Senhor. Em Cristo oramos. Amém.